Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Crise Econômica Internacional, Diagnóstico e Superação. A superação da crise econômica brasileira e a retomada do nosso crescimento dependem de fatores internos e externos. Nesse programa, nós vamos fazer uma avaliação do desempenho da economia internacional, porque os efeitos da crise de 2008 ainda não foram totalmente superados. Nossa ênfase será na recuperação econômica norte-americana e nos rumos da economia europeia e chinesa. Vamos analisar as diferentes estratégias empregadas pelos diversos países para a superação da crise e seus efeitos sobre a retomada do desenvolvimento brasileiro. O nosso convidado é o professor Ronaldo Locatelli, da UFMG, e também do mestrado profissional de administração da Fundação Pedro Leopoldo. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Gironete. Que dizer da crise econômica mundial de 2008? Que balanço pode ser feito? Já superamos a parte mais aguda da crise, professor? Como nós sabemos, a crise de 2008 teve origem no mercado imobiliário. Sim. Houve uma grande expansão deste mercado, provocado por uma redução da taxa de juros muito baixa, e devemos lembrar que o mercado americano tinha passado por uma outra crise em 2000, chamada crise do .com, das empresas de tecnologia. Sim. E a população americana e os investidores, tendo perdido muito dinheiro naquele mercado, achavam que tinham encontrado um porto seguro ao aplicar em imóveis. Isso gerou, no primeiro momento, uma grande prosperidade nesse mercado e na renda e no patrimônio das pessoas. Entretanto, esse mercado se aqueceu, foi usado de forma não apropriada, foi usado não simplesmente como residências para a habitação, mas foi usado como um ativo, como uma especulação financeira. Muitos falam também na ausência do controle do Estado. Houve, num certo sentido, deficiências do controle do Estado, um crédito muito grande ao mercado, quando o mercado, nós sabemos, não consegue regular o conjunto da economia, professor? Exatamente. Houve muita fragilidade em termos dos órgãos que deveriam controlar a economia. Os bancos podiam operar muito alavancado, querendo dizer, trabalhando muito com recursos de terceiros. Isso provocou uma onda especulativa. E nós sabemos que onda especulativa gera o que nós chamamos de comportamento de manada. Sim. Irracionais. Claro. Ou seja, as profecias acabam sendo autorrealizáveis. Você pensa que o preço vai aumentar e por isso você compra. E isso acaba se traduzindo num fato concreto. Entretanto, isso não é autossustentável. Perfeito. Com o aquecimento desse mercado e o surgimento de inflação, não apenas no mercado imobiliário, mas nos demais mercados, o governo americano, a bem da verdade, o Banco Central americano, o Fed, teve de elevar a taxa de juros e isso provocou o estouro da bolha especulativa. Perfeito. E como que essa crise que inicia nos Estados Unidos repercute no resto do Brasil, dos países? Como nós dissemos, os imóveis não eram usados apenas como residência, eram usados como ativo financeiro. Então, os bancos, tendo em sua posse ativos imóveis, na verdade, criavam derivativos, papéis em cima desses imóveis, e isso era vendido em toda a economia internacional, especialmente na Europa e na Ásia. Perfeito. Portanto, quando estourou a bolha nos Estados Unidos, essa crise se espalhou internacionalmente. A China ficou fora disso, professor? A China um pouco, porque ela estava em franco crescimento e baseada no seu mercado local. Os seus imóveis, os investimentos eram feitos no seu mercado local. Mas a Ásia, entendendo o Japão e as economias do sudeste da Ásia, não ficaram fora da crise. E como explicar o bom funcionamento da economia chinesa que, num certo sentido, se protegeu dessa crise econômica mundial, né? Olha bem, a China tem uma alta taxa de poupança. E o motor do crescimento chinês, até então, tem sido o mercado externo. Sim. Portanto, ela foi afetada indiretamente com o menor ritmo de crescimento da economia nacional, mas não foi afetada pelo estouro da bolha na economia chinesa. E como explicar o grande crescimento que teve exatamente até 2011
e agora a redução do seu crescimento a partir de 2012. Acho que nós devemos recuperar o que aconteceu com a economia internacional. A economia internacional que vinha crescendo muito, até 2008 a economia internacional estava crescendo 5% ao ano, a economia americana alguma coisa de 4,5% ao ano, e isso obviamente teve efeito positivo, né, para a economia chinesa, que é a grande exportadora. Nessa época a economia chinesa estava crescendo por volta de 10 a 10,5% ao ano. Entretanto, após 2008, houve uma desaceleração da China. A China sofreu e atualmente o crescimento chinês é de apenas alguma coisa em torno de 6,5%, 7% ao ano. A China é o nosso principal país importador. O desempenho dela é vital para a economia brasileira, inclusive para a recuperação. Eu acho que esse foi um dos problemas da política econômica nacional. Acreditar-se que o boom das commodities pode ser permanente. O Brasil virou uma economia exportadora de commodities novamente. Sim. E isso teve um efeito positivo até 2011, 2012, mas com a desaceleração da economia chinesa e também internacional, o Brasil está sofrendo graves consequências com efeito perverso no crescimento do PIB. Vindo agora para a América do Norte, como é que a economia americana reagiu depois exatamente do estouro da bolha e da parte mais aguda da crise? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a saída americana até então tem sido assim diferente do que ocorreu em outras partes do mundo. Sim. O Banco Central americano implementou uma política não convencional, chamado Quantitative Easing. O que quer dizer isso? Afrouxamento da política monetária. Taxa de juros baixíssima e também compra de ativos pelo Tesouro americano, de ativos que estavam de posse dos bancos, das seguradoras e de outras instituições financeiras e não financeiras. Para evitar a quebradeira, Para evitar a quebradeira e para evitar o que a gente chama de risco sistêmico. Isso provocou um grande impacto positivo na economia americana, pela seguinte razão. Quando o Fed baixou a taxa de juros, isso fez com que agentes econômicos deixassem de possuir títulos públicos americanos para comprar outros ativos, provocando um novo alento para o mercado imobiliário e mercado acionário. Como a economia americana é muito baseada em poupança institucional, são fundos que compram esses ativos, com isso as pessoas e as famílias viram seu patrimônio aumentado. E isso provocou aumento do consumo, ajudando a recuperação da economia americana, que estava muito estagnada em 2011, e aí a economia americana volta a crescer, e ajudada também pelas exportações, porque com a redução da taxa de juros americana, houve fuga do dólar para outras partes do mundo, provocando uma desvalorização do câmbio que aumentou a competitividade da economia americana. Portanto, consumo das famílias mais exportações explicam a relativa recuperação da economia americana, que hoje está crescendo por volta de 2,4% ao ano. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar um pouco qual foi a reação da economia europeia. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema crise econômica internacional, diagnóstico e superação. A referência é a crise de 2008, qual foi a sua natureza, o surgimento nos Estados Unidos e a repercussão propriamente mundial. Também tratamos um pouco do desempenho da economia chinesa e também, no final do bloco anterior, a superação ou a retomada do crescimento da economia americana, né? Qual foi o desempenho e a estratégia de superação adotada pela União Europeia, professor? A Europa demorou mais a implementar políticas de recuperação econômica. O Banco Central Europeu demorou a reduzir a taxa de juros, mas depois ele também fez essa política. Reduziu a taxa de juros na expectativa de promover o que os Estados Unidos conseguiram fazer com a sua economia. Entretanto, na Europa, até agora, não surtiu o efeito esperado.
Qual a especificidade? Como explicar isso? Como nós falamos, ao reduzir a taxa de juros, o consumo americano aumentou, porque Sim. houve uma fuga para o mercado acionário, sendo que os Estados Unidos têm uma grande aplicação nesse mercado. Na Europa é o contrário, não é baseado em mercado de capitais, é mais baseado em mercado de crédito. Sim. E, portanto, teve um efeito perverso. As famílias poupam e compram títulos públicos. Como o preço, como a taxa de juros desse título caiu, também caiu a renda das famílias. E houve uma coisa muito estranha para os economistas. Geralmente, quando cai a taxa de juros, você aumenta o consumo. Na Europa, por causa dessa particularidade, o consumo também caiu. Teria sido o receio da crise não endividar-se, professor? Um pouco também por aí. Mas outro fator que explica é que nos Estados Unidos houve uma desvalorização do câmbio com a recuperação das exportações. Sim. Como a Europa, ela tem um comércio intra-regional muito forte. Muito forte. Esse efeito de desvalorização do câmbio não surtiu o desejado efeito nas exportações europeias. Portanto, a Europa está numa situação delicada. A política monetária não está surtindo o efeito que surtiu, por exemplo, nos Estados Unidos. Difícil recuperação? Alguma previsão? É difícil. Qual seria a saída? O problema europeu é falta de demanda. Você tem oferta e não tem demanda. Como você colocou muito bem, como há um receio, há uma incerteza quanto ao futuro, também provocado inclusive por essas grandes migrações não desejadas pelos nativos, pelos europeus, da Europa Central, isso faz com que você precisa ter uma nova fonte de demanda. Ela não vem de consumo, porque as famílias estão desempregadas ou têm receio quanto ao futuro. Não vem do investimento porque tem excesso de produção. Deveria vir de governo. Os governos estão muito endividados. A relação dívida-PIB na Europa, como um todo, é algo em torno de 90% a 95%. Portanto, o governo teria de criar a necessária coragem para fazer gastos e financiar esses gastos. Poderia ser através do que os economistas chamam helicopter money. Que é atirar dinheiro do helicóptero. Isso é em linguagem figurada. Sim. É fazer o dinheiro chegar na população. Como? O governo faz um gasto público e financia com a emissão de moeda. Ao financiar o gasto público, monetizar o déficit, você gera uma demanda que poderia ajudar a recuperar a economia europeia. Esse é o tema central hoje na Europa e também no Japão, que se encontra num nível de estagnação. Quando nós viemos para o Brasil, que comparações podemos fazer com a economia norte-americana e com a economia europeia, professor? Então, nós temos aqui uma tipologia da seguinte forma. Os Estados Unidos a economia americana está se recuperando, não tem um crescimento robusto, mas está por volta de 2,4% ao ano. A taxa de desemprego é algo em torno de 4,7%, lembrando que 4,5% é pleno emprego. O problema americano é que os salários subiram, mas não estão subindo muito. Tem uma desigualdade. Esse novo crescimento tem imposto um certo aumento na desigualdade de renda. Mas em termos do emprego, a economia americana, digamos, está próxima do pleno emprego. Sim. Portanto, e certamente nós vamos tratar desse assunto, a ameaça ao crescimento americano vai ser o aumento da taxa de juros que deve vir dentro em breve. Entretanto, na Europa, o problema é outro. A economia não está se deslanchando. A política monetária não funciona. E tem excesso de oferta. Tem de ocupar essa oferta. A única saída é via gasto público. Mas é um tema muito difícil, porque a Alemanha, como passou por na década de 30, passou por uma hiperinflação, a Alemanha é muito contra aumentar os gastos públicos. Sim. Mas a única saída que a gente vê hoje para a Europa e também Japão é implementar políticas de gasto público. No Brasil... Sim. No Brasil, pesa mais os fatores internos ou externos para exatamente explicar o nosso pouco crescimento econômico de 2012 para cá? Infelizmente, o Brasil está distante dos Estados Unidos conjunturalmente. Os Estados Unidos, então, está próximo de pleno emprego. O Brasil está com 11% ou mais de desemprego. Os Estados Unidos e a Europa não têm inflação.
A inflação americana é muito próxima de 1%, 1 e pouco. A Europa é zero de inflação, mesmo deflação em alguns países. Já o Brasil, desemprego alto, inflação alta. Então o problema do Brasil não é demanda. O problema do Brasil tem que ser ajuste pelo lado da oferta. E o que isso implicaria? Implicaria em você fazer grandes transformações, grandes reformas estruturais. Primeiro, o problema, dívida pública nossa não é tão elevada se comparar com a Europa. Se você falar em dívida pública brasileira, se for a dívida líquida, é próxima de 47%. Se for a dívida bruta, alguma coisa de 70%. É bem inferior à da Europa. Entretanto, a forma de financiamento nossa é mais complexa. Como a taxa de juros nossa está muito elevada, nós não podemos pensar em reduzir rapidamente a taxa de juros e aumentar gastos públicos. Sim. Isso só provocaria mais inflação. E quando você tem inflação, você tem de controlar a demanda. Então, o problema brasileiro é resolver o lado da oferta e criar um clima de reduzir as incertezas, criar um clima propício aos negócios, que a gente não tem hoje. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar um pouco uma análise das propostas do governo Temer, para saber em que medida ele vem exatamente responder às necessidades da retomada do crescimento da economia brasileira. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando crise econômica internacional, diagnóstico e superação. Já trabalhamos os aspectos internacionais da crise, como é que a estratégia foi a estratégia americana, a estratégia europeia, porque os Estados Unidos recuperaram a sua economia e a Europa não. Fechamos o bloco já analisando propriamente a economia brasileira, né? A retomada do nosso crescimento dependeria mais de fatores internos. Como analisar a proposta do governo Temer, um governo provisório, nesses 20 dias do seu mandato? A agenda proposta pelo presidente Temer está correta. Em primeiro momento, nós temos um problema conjuntural de déficit público alto e dívida pública em elevação. Tem de ser sinalizado para os agentes econômicos que há solvência do governo brasileiro, que a relação dívida-PIB ela não é explosiva. Sim. E para isso tem de cortar gastos públicos, cortar despesas e aí sim pensar na retomada do crescimento. É criar um ambiente propício para os negócios. A primeira medida, então, é de contenção. Sim. Mas ela não será, essa medida apenas não será suficiente para a retomada do crescimento. Você tem que fazer reformas estruturais. Pois é, quais seriam e por onde começar? E se é possível fazer isso durante o governo provisório, professor? Como nós dissemos, há de se mostrar que o governo é solvente. Um dos temas fundamentais, é justamente a Previdência. Sim. É necessário mudança na Previdência, porque a continuar dessa forma, o governo não conseguirá honrar os seus compromissos. Portanto, reforma previdencial é um tema fundamental. Segunda, reforma do mercado de trabalho. Sim. O mercado de trabalho brasileiro hoje é muito rígido e em períodos de conjuntura adversa, você não pode fazer adaptações, reduções de salários nominais, e isso impede que o mercado funcione plenamente, como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. E outra coisa fundamental é reduzir o custo Brasil, através de grandes investimentos na infraestrutura. Nós estamos falando de infraestrutura viária, portuária, aeronáutica e aviação, né? Sem isso, o país não consegue levar à frente uma produção sem inflação. Portanto, nós temos de fazer grandes investimentos na infraestrutura. O governo brasileiro não tem esses recursos. É necessário retomar o processo de privatização e de parceria público-privada. Perfeito. As duas reformas da Previdência e a reforma trabalhista são duas reformas extremamente polêmicas que vai
gerar uma grande reação negativa, num sentido de preservar, digamos, as chamadas conquistas, né? E também, digamos, como esses setores, num certo sentido, são bastante identificados com o governo que foi excluído ou foi impedido, né? Há uma reação da sociedade civil que pode ser forte. Esse governo terá sustentação para, digamos, nesse seu período de 2 anos e meio, implementar essas 2 reformas, sobretudo, ou isso será, digamos, uma meta para o próximo governo eleito em 2018? Temer teria de ser um estadista para levar à frente um governo, eu diria, de salvação nacional. O governo brasileiro está quebrado, sem alternativas e, portanto, tem de fazer grandes reformas. Ele deveria declarar que não seria, na hipótese dele continuar, bastante provável, ele deveria declarar que não seria candidato à reeleição e ter uma bandeira modernizante do país. Sim. Isso já foi feito em outras épocas do país. Sim. Obviamente, conquistas sociais, elas só são válidas quando elas são permanentes. Claro. Nós vimos que a ilusão de distribuição sem dor, sem ônus, ela não se manteve. Né? O governo não se sustenta no longo prazo. A Sim. economia não aceita desaforo. Portanto, para que nós possamos ser um país que tenha prosperidade e um crescimento autossustentado, nós temos que ter um governo que se financie sem ser de forma inflacionária. Portanto, nós precisamos, de fato, uma grande organização entre os partidos políticos, entre a sociedade, para discutir o que de fato é relevante para o país. Um ponto forte do governo Temer é exatamente o apoio no Congresso. Em que medida ele seria suficiente para implementar, digamos, essas reformas estruturais? Infelizmente, o que nós vemos é que o Temer tem um grande apoio no Congresso, mas justamente partidos nanicos e que estão contaminados para aquela forma de governo de coalizão. Sim. É dando que se recebe que eu consigo fazer a governabilidade. Essa é a grande incógnita brasileira. Na verdade, o que nós precisamos é de uma ampla reforma política para ter uma representatividade no Congresso que não fosse tão multifacetada, muito pulverizada. Né? Nós vimos que esse governo de colisão ele não funciona. Já com o presidente Fernando Henrique Cardoso já foi complicada a sua reeleição. Né? Teve de abrir mão de vários aspectos que seriam importantes para o país, ele abriu mão para ter governabilidade. Falando agora do governo do PT, Lula e Dilma, nós vimos como que eles compraram o apoio partidário. Né? Então, perfeito. Nós já estamos chegando ao finalzinho do programa, professor. O Brasil é maior do que suas crises? Eu acho que o Brasil é maior que as suas crises. Entretanto, para que haja prosperidade, é preciso ter um ambiente de negócio propício à realização de investimentos. O investimento só é feito quando o empresário mira o futuro e consegue antever resultados positivos. Em clima de desconfiança, de incertezas contra as regras do jogo, o investimento não se realiza. E sem investimento não há crescimento. E o que nós assistimos hoje no Brasil é uma grande polarização. As pessoas, os partidos estão pensando mais em seus objetivos de curto prazo do que pensando na sociedade brasileira, na sua classe trabalhadora, nos consumidores. Nos jovens no futuro do país. No futuro do país. Portanto, o país está numa encruzilhada. Perfeito. Esperamos, professor, quero agradecer a sua presença e esperamos que a gente tenha a capacidade de superar essa encruzilhada. E você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.